Teixeira. Lançamento oficial. Rimark Teixeira, filho da terra, amigo da comunidade, orgulhoso do seu povo, batalhador, profissional, pai de família e pré-candidato a vereador. Um cidadão comprometido com a história e a luta diária dos canarienses. Rimark Teixeira. Boa noite. Vamos para o nosso lançamento oficial da pré-candidatura de Rimark Teixeira. Rimark Teixeira, bacharel em administração, formado em 2015, pós-graduando em contabilidade e orçamento público. Marido, pai apaixonado. E agora pré-candidato a vereador por Pedro Canário. Rimark, por que você colocou o seu nome como pré-candidato a vereador? Primeiramente, saudar a todos os que estão vendo a gente aí por essa live, né? Agradecer todo o empenho da nossa equipe. Só a gente que está aqui nos bastidores sabe como que é difícil, né? Porque o pessoal de casa aí não está conseguindo ver toda a parafernália que a gente montou aqui para poder transmitir essa live. Então, eu acho que eu me sinto totalmente preparado para colocar meu nome à disposição como pré-candidato, né? É um desafio enorme que eu me propus, e dentro da live aí que a gente vai dialogar, as pessoas vão entender o porquê que eu coloquei o meu nome como à disposição, né? Como pré-candidato. Eu tenho um histórico de ter nascido e crescido em Pedro Canário, sempre engajado em causas sociais, em eventos que tem como objetivo trabalhar sempre o coletivo, que é uma palavra que eu gosto muito de usar, a coletividade. E aí, dentro desse contexto, eu acho que eu estou extremamente preparado para assumir essa responsabilidade. É uma responsabilidade grande, não é mesmo? Com certeza. Atividades escolares, da educação infantil ao ensino fundamental, anos finais. A rede estadual tem mais 6 unidades escolares, de ensino fundamental ao ensino médio, além de integrar profissionais fantásticos e alunos que superam as expectativas e vencem obstáculos. Essa é a educação do nosso município, o setor responsável por movimentar a sociedade, criar vínculos, oportunidades, gerar renda e formar cidadãos para a vida. No Brasil, a maioria dos professores recebe remunerações abaixo do piso nacional, além da escassez de recursos necessários para ministrarem as aulas. Qual a sua posição em relação à administração dos recursos da educação em escala local? Há um plano ou projeto para solucionar questões como a construção de uma escola sem um espaço de práticas para a educação física? A oferta de só uma refeição durante o turno da aula, a desvalorização dos profissionais da educação e principalmente os professores. Então, quando a gente fala de educação, né, eu sou filho de professora, inclusive nos meus diálogos juntamente com alguns amigos que são profissionais de educação, eu sempre friso essa questão da minha formação. Eu costumo falar que eu fui privilegiado por ser filho de professora, de ter uma professora acompanhando, né, o meu dia a dia escolar, inclusive diante da situação que nós vemos no período de pandemia. Nós que somos pais, igual eu que tenho filho, você também tem, a gente está sentindo na pele o que é ser um professor, né? Alguns pais não tinham o hábito de acompanhar as atividades dos filhos. Eu acho que isso aí tem sido um desafio para muitos pais, né? E aí, conforme o depoimento da Margarida, ela fala um trecho interessante que é o seguinte:
Eu tenho 2 crianças em casa e eu sei a dificuldade que eu tenho para acompanhar as atividades diárias dessas 2 crianças. Certo. Imagina um professor com toda a questão de infraestrutura que às vezes não é adequada, tendo 30 alunos dentro de sala de aula. Aí ela cita a questão de remuneração, ela cita a questão dessa dificuldade que lá na frente a gente pode falar sobre a questão de tecnologia, né? Sim. Então, quando a gente fala de educação, eu creio que transformar a educação do município em sistema seria uma via a ser discutida. Se você for parar para conversar com esses profissionais da educação a nível municipal, alguns são contra, outros são a favor, mas o tornar a educação sistema no município traria uma autonomia para gerir melhor essas, vamos dizer assim, essas despesas, né? Então, é uma discussão que eu trago, né, para esses profissionais, e eu creio que, no meu ponto de vista, dialogando com outros profissionais, com professores, eu acho que o melhor caminho no momento seria isso aí. Você teria uma melhor maneira de gerir todos esses recursos, o LEB e etc., e daria essa autonomia para a pasta, para ela poder agir. Porque se você for pegar, por exemplo, hoje, devido à Secretaria Municipal de Educação não ser sistema, então você não tem um contador dentro da pasta, que isso dificulta um pouco, né, as ações. Então acho que, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que seria um caminho a ser discutido. É óbvio que se você trazer esse embate, né, vai gerar os que são a favor, os que são contra, cada um com o seu ponto de vista, mas eu acho que o caminho inicial seria esse aí. Mas isso aí é importante, né? Trazer essas discussões para fazer com que o sistema melhore. Não, claro, inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma live, acho que 2 semanas atrás, com os alunos da rede pública, né? E nessa live... nada melhor conversar com quem é do meio. Com quem é do meio, né? Então quem está vivenciando, inclusive o tema dessa live foi os desafios dos alunos no período de pandemia. Certo. E teve uma fala de uma aluna que acho que foi muito pertinente e trouxe uma reflexão, que ela fala bem assim: hoje os meus pais preferem que eu trabalhe do que eu estude. E no século XXI, se você traz esse bate-papo pro século XXI, igual eu falei lá atrás, sou filho de professor, eu tive alguns privilégios que outros alunos não tiveram, por ter uma professora dentro de casa. E aí você se deparar em pleno século XXI com essa realidade, aí uma coisa que eu costumo conversar nos bate-papos informais, que é o seguinte: estamos no mesmo mar, porém não no mesmo barco. Não no mesmo barco. O barco é diferente. São diferentes. Continuando na parte de educação, Rimac, agora vamos para a pandemia do Covid-19. Surpreendeu a todo mundo. Do dia para a noite, todos tivemos que nos reinventar. A tecnologia, que deveria ser uma pauta no orçamento da educação, nunca foi contemplada, bem como a falta de investimentos em formação continuada na área referida. Cientes que os alunos precisam ser formados para as profissões do futuro, considera importante incentivar e promover a tecnologia como um recurso necessário e específico para o desenvolvimento da educação pública de qualidade? Cara, aí a gente está falando sobre educação, tecnologia, né? E quando a gente começa a falar sobre essas duas coisas juntas, a gente trabalha 2 palavras bem interessantes. A primeira palavra é igualdade. E a segunda palavra é equidade, que parece, mas não é a mesma coisa. Igualdade é você disponibilizar, né, atividade lá, igual eu vou falar a realidade do município hoje, que é uma realidade que eu vivo, que eu estou falando que é o que eu vivo. Meus meninos, um tem 5, outro tem 7, né, estudam na escola pública, assim como eu estudei. E semanalmente tem as atividades que os professores preparam. Inclusive, já gostaria de frisar a importância dos profissionais da educação nesse período. Eu acho que eles se reinventaram, estão se reinventando cada dia, e semanalmente, né, eles disponibilizam essas atividades. E qual é o momento da igualdade? É quando a atividade está lá para todos os pais terem acesso a essas atividades. Só que a gente precisa falar de equidade. O que seria equidade? Será que quem está lá no assentamento
quem está na zona rural, com dificuldade de transporte, com dificuldade de acesso à internet, será que eles estão tendo essa mesma liberdade para ter essa igualdade junto com os outros? Igual, por exemplo, hoje eu trabalho com tecnologia, trabalho com gerenciamento de rede social, né? Gerenciamento de mídia, eu tenho uma agência e eu tenho um escritório na minha casa e esse escritório me possibilita a dar acesso à informação aos meus filhos. Igual, por exemplo, no momento que a gente está aqui batendo esse papo, os meus filhos estão lá no escritório no computador. Eu tenho um de 7 e um de 5 aqui, que moram comigo. E os dois, eles já entram, eles já digitam, né? Eles já sabem chegar na internet e colocar um Netflix, eles já sabem chegar no YouTube lá e colocar o Lucas Neto que eles gostam. Então, assim, será que está todo mundo nesse pé de igualdade? Então, é uma discussão quando a gente fala de tecnologia. Há pouco tempo, a gente se falava na questão de se ter um laboratório de informática nas escolas. Aí foram implantados laboratórios de informática nas escolas. Será que esses laboratórios que foram implantados, será que eles seguiram a tecnologia de 5 anos para cá? Será que eles conseguiram acompanhar? Eu lembro que eu tinha meus 13, 14 anos, minha mãe ela recebeu um subsídio lá para a compra de um computador, que o projeto, se eu não me engano, era do governo estadual, era informatizar os professores, né, na época. E minha mãe hoje ela é aposentada no município, no estado, e no município ela ainda trabalha, não na educação. Ela é funcionária pública e nesse período ela recebeu subsídio para poder comprar esse equipamento. E aí, mais uma vez, eu coloco o privilégio que eu tive. Ou seja, lá atrás, eu com, sei lá, 14, 15 anos, eu já tinha um computador em casa. E essa realidade é uma realidade que não é a realidade para todo mundo. Não é igual. Aliás, a informação pode ser igual para todo mundo, mas o acesso a ela não é igual. Não é, principalmente pelo fato de a gente ter essa transição do computador para o celular, né? Então, ao invés de facilitar, tem muita gente que agora facilitou, está todo mundo com o celular. Só que é um aparelho que não é um aparelho totalmente acessível a todas as classes sociais. Então, automaticamente, você acaba privando, né, algumas pessoas de ter essa igualdade. Então, quando a gente fala de tecnologia, fala de educação, eu penso assim, que nós avançamos muito. Se você pegar nos últimos 10 anos, houve um avanço. Só que uma coisa assim que eu acho que até pelo tanto de dinheiro que o Brasil movimenta, só para a gente encerrar essa parte de educação, tanto dinheiro que o Brasil movimenta, eu acho que ainda é arcaico nós sentar na sala de aula e o professor responder uma chamada no papel e depois ter que para o sistema lançar, sendo que ele poderia ter um tablet, poderia ter um computador, entendeu? Já dentro da sala de aula já para fazer online. Então eu acho que a gente está vivendo uma transformação, é óbvio, só que eu acho que em vista do que estamos, do poder financeiro que o Brasil tem, né, devido à corrupção, às vezes muito dinheiro é desviado para o lugar que não deveria ir. Eu acho que a gente está um passo atrás de países desenvolvidos como o Japão, como a Alemanha, né? Hoje um aluno de uma escola pública no Japão, ele tem total acesso a um computador dentro da sala de aula, e é um para cada um, não é um para cada 50 alunos. Então, com a internet muito rápido. Com a internet, tipo, para a gente fazer uma live como essa aqui hoje no Brasil, a gente precisa fazer N situações para a gente ter uma estabilidade na internet. Então, quando a gente fala em educação e tecnologia, eu acho que a gente avançou, porém tem muito que se melhorar, muito que se discutir. Mais uma vez, ressalto a importância dos profissionais de educação. Nesse período de pandemia, eles estão se reinventando, eles estão procurando situações para engajar os pais, para engajar os alunos. Eu acho que depois que passar essa pandemia, né, eu acho que os pais eles vão ver esse período como um aprendizado. E aí, em um outro bate-papo, eu conversando aqui com um amigo meu que é da área de educação, e ele ajuda a elaborar essas atividades, ele virou para mim e falou assim: Mark, a gente estava falando de história, a história lá do tempo de alguma coisa. E aí eu pensei, parei e refleti, por que não trazer os alunos para uma discussão da história local, discutir como que realmente surgiu o Pedro Canário, falar sobre os eventos culturais de Pedro Canário, tipo Forró da Lascada, que é um evento cultural extremamente importante para regional, regional, né? Já tivemos diversos
artistas a nível nacional aqui. Então, assim, eu acho que os profissionais de educação eles têm que ser vistos de uma maneira diferenciada, assim como os profissionais de saúde nesse período que a gente está vivendo aqui, né? Os profissionais da educação, eles precisam também ser evidenciados. E eu acho que não é só a questão, tem a valorização financeira, tem, só que tem essa valorização da importância dessas ações dos profissionais da educação. Quem for para você formar um profissional, você precisa de um tutor, de um mentor, de um professor. Eu como eu falei, assim, eu sou muito fã da educação, porque por esses inúmeros motivos que eu citei, né, na minha jornada acadêmica, estou fazendo uma pós agora, contabilidade e orçamento público. Na minha jornada acadêmica, eu fui um cara privilegiado de só ter professor top. Graças a Deus, por onde eu passei, curso técnico, curso profissionalizante, cursos que não era nem técnico profissionalizante, mas era curso, só tive professor bom, professor que agregou, que às vezes não era nem... Não só para um determinado curso, mas sim para a vida. Para a vida. Eu acho que o educador tem esse poder, né, de orientar você para a vida. E assim, uma frase que um professor nesse período que eu estudei, ele sempre falava, por exemplo, assim, tudo que você propor fazer, coloque o financeiro como consequência. Que aí você vai ser um cara bem sucedido, que às vezes a gente coloca muito a questão de ser bem sucedido com a questão financeira. Mas acho que você ser realizado profissionalmente, eu acho que você ser um cara bem sucedido, falar de família. Enfim, eu sou um cara privilegiado, só tive professor bom, tanto séries iniciais, série de fundamental, ensino médio, superior. Deixar um abraço para minha primeira professora, Deuseni, né? Que alfabetizou muita gente aqui em Pedro Canário. E assim, desde o meu primeiro professor até hoje, inclusive na pós-graduação, eu, graças a Deus, só tive professor top. Bacana. Então vamos lá. Agora, emprego e renda. Agricultura familiar, comércio local e setor público são os 3 pilares que sustentam a economia local. Setores que concentram a geração de emprego e renda no município de Pedro Canário. Nós solidarizamos aos pequenos, médios e grandes agricultores, comerciantes e servidores públicos. Vocês contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Tem um vídeo. É o Maurício Bernardo, técnico em logística. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Maurício Bernardo Rios, tenho 24 anos, atualmente cursando Ciências Contábeis, formado em Tecnologística e Tecnoinformática. Sou um jovem que viveu e vive alguns dos pilares da economia de Pedro Canário, onde tenho minhas origens na agricultura familiar do interior, onde era muito difícil associar trabalho e estudo. Foi onde, graças à ajuda de um amigo, eu consegui atuar no comércio local de Pedro Canário há 5 anos, onde trabalho até hoje. Mas infelizmente sabemos que nem todos os jovens têm a oportunidade que eu tive na minha época. Então nesse momento seria muito importante que tivéssemos alguém que lutasse por outras fontes de trabalho, de economia e renda para a cidade de Pedro Canário. O nosso assunto, né? Obrigado pela participação do Maurício Bernardo, técnico em logística. Tem uma pergunta aqui, Rimark. Considerando que em Pedro Canário os postos de trabalho estão concentrados na agricultura, comércio e poder público, seria interessante a criação de uma política para atração de investimentos, com instalação de indústrias e empresas, não é mesmo? Sim, Hugo, essa questão, assim, eu confesso que eu mudei um pouco a minha forma de pensar sobre a questão de geração de emprego e renda. E aí é mais um ponto assim, que eu gosto de falar, né? Aí a gente falou sobre minha trajetória acadêmica, minha trajetória profissional começou aos 18 anos, né? Na verdade, aos 17 eu já frequentava um ambiente industrial, eu fiz um curso durante o período de 1 ano, né? Num ambiente industrial, e consegui ter uma dimensão do que é esse ambiente industrial. Aí lá eu ingressei no curso técnico de elétrica. O chão de fábrica ensina muita gente. Isso. E aí, cara, dentro dessa questão de geração de emprego e renda, quando você fala indústria e tal, tem que ser avaliado. Aí vamos citar alguns exemplos. Hoje a gente tem aqui do lado a Suzano, né, no ramo de papel e celulose, e agora recentemente a Placas.
Recentemente já tem quase 4 anos. Parece que foi ontem, né? Mas Uhum. quase 4 anos. Em vista da Suzana Sim, é recente, sim, mas claro. já passou 4 anos Pois é. passa muito rápido. E o que acontece? Até onde a implantação de uma fábrica é importante no município do tamanho de Pedro Canário? Né? Porque se você for parar para analisar, tem um impacto ambiental. Uhum. Que às vezes não é levado em conta. Eu acho que nós que precisamos trabalhar, a gente visa muito só aquela questão, eu preciso de emprego, beleza, aí vai vir uma fábrica, até onde que foi avaliado esse impacto ambiental, até onde essa fábrica ela está realmente sendo viável para geração da renda local. Hoje a Placas, ela é uma fábrica que, apesar de estar aqui do lado, ela pertence ao município de Pinheiros. Então, sobre a questão de renda para o município, né, o ISS vai para Pinheiros, não vem para Pedro Canário. E aí, quando a gente vai tratar a segunda situação, que é o vínculo empregatício, se a gente for pegar, não sei quantos colaboradores que a Placas tem, mas dos colaboradores que tem, qual a porcentagem que é de Pedro Canário? Porque aqui eu não estou falando como se eu estivesse morando em Pinheiros, estou falando aqui como morador de Pedro Canário, estou analisando a nossa realidade, né? Quantos funcionários, quantos colaboradores que são de Pedro Canário? Inclusive, mediante essa pandemia aí, teve uma demissão, né, em massa, demorou um pouco voltar a funcionar. E aí eu acho que antes da gente entender até onde que é importante, até onde que não é importante, deveria ser feito essa avaliação do prejuízo ambiental. Inclusive eu, como filiado ao PV, eu tenho que olhar por esse lado, por essa vertente. Acho que não é só ter uma fábrica, eu acho que você tem que olhar por essa questão. Você tem vários, tem impacto ambiental, você tem um inchaço demográfico, que isso é importante. Justamente. Será que o município comporta isso? Justamente. Inclusive a gente passa por uma situação, uma complexidade na questão hídrica, né? Porque não existe fábrica sem água. E aí o nosso rio hoje ele é assoreado. No ano de 1998 a gente entrou no radar do processo de desertificação. Em 2000 isso se concretizou, né? Inclusive eu falei sobre esse assunto há um tempo atrás aí, na internet. E quando você traz uma fábrica que você não coloca isso na mesa, você coloca em xeque a fonte de vida principal, que é a água, claro, né? E eu acho que antes de você entender se é viável ou não, acho que tem que ser colocado em consideração esses pontos. É óbvio. É na balança. Bota na balança. Essa é a palavra, botar na balança. Alguns amigos meus, muitos que são da área industrial, que podem ver eu falar uma coisa dessa, que provavelmente eles vão até me xingar, né? Mas tá ficando doido, tá contra. Não sou contra a implantação de fábrica. Eu acho que é muito viável, claro, né? Eu trabalhei muito tempo da minha vida na fábrica, você também já teve a oportunidade de trabalhar, eu acho viável, só que eu acho que tem que ser colocado na balança. E aí na outra ponta da corda, a gente tem as vertentes, igual o Maurício que falou aí, né, no vídeo agora há pouco. Ele morava no distrito aqui, a 17 km de Pedro Canário, Floresta do Sul. Para os mais íntimos, vai querer. Vai querer. Ou vai quem quer. Vai quem quer. E o Maurício é um camarada assim, um amigo de longa data, né, na verdade. Um moleque sensacional, batalhador demais. Veio para a sede para poder estudar, e nessa questão de estudar fez técnico logística, fez técnico informática, e a gente atrela a questão de geração de emprego e renda com educação, né? Agora está fazendo faculdade de contabilidade, e ele veio procurar melhores oportunidades de vida na questão de emprego. E aí a gente tem uma situação, quando a gente fala a questão de indústria, que hoje a indústria não é o maior vínculo empregatício do município. A gente tem o comércio, que é muito forte, por incrível que pareça, quem vem de fora fala, rapaz, como é que o comércio sobrevive? Mas o comércio aqui, ele movimenta muito. Inclusive, o que seria de Pedro Canário, no meu ponto de vista, se não fosse o comércio, se não fosse a coragem dos comerciantes. Eu tenho um amigo meu, que inclusive é amigo como o seu Roger, Vice do Povo, mandar um abraço pro Roger. Um camarada que investe em Pedro Canário, e ele poderia investir em qualquer cidade do Espírito Santo, e ele investe em Pedro Canário. Então, o comércio local, ele é fortíssimo, apesar de muita gente às vezes deixar de comprar, que inclusive a gente faz um apelo,
que as pessoas deixem de comprar fora para dar preferência para o comércio local. Às vezes a gente precisa de comprar um carregador e, não tem ou é caro, mas nem procurou. Nem procurou. E também a gente tem que... É outro ponto da corda, né? Atenção meus comerciantes, né? Vamos fazer um equilíbrio também, né? Justamente. Vamos fazer um equilíbrio aí, porque, vamos comprar aqui, vamos. Mas, querendo ou não, a internet está aí, acaba disseminando a informação para todo mundo. Lá na cidade vizinha é X. Aqui pelo canal é 3X. Aí não tem como. Inclusive, eu tenho um embate muito grande com meu pai, né? Uhum. Meu pai descobriu a internet. Descobriu, tá não vendo. É mais um analfabeto digital. Negritinho, chegou a dar uma risada aí, gente. Negritinho tá aqui nos bastidores aqui da nossa live, dando suporte junto com o Samuca. E ele descobriu a internet e é engraçado o seguinte, que assim, nós somos formadores de opinião. Certo. Você é comunicador, eu sou comunicador, né? Tudo bem que meio que de ramo diferente, mas somos comunicadores. A gente tem isso nato. E eu sempre falo com meu pai, às vezes ele quer que o comércio faça uma competição com a internet. Não tem como. O cara que tá vendendo pela internet, muitas vezes nem o produto ele tem. Tem muita gente, inclusive, que não sabe isso. Que antes não sabe e costuma chegar lá, porque eu fui lá na internet comprar um celular, é R$500, o comerciante quer me cobrar R$1.500. Tudo bem, se você for fazer uma comparação de internet com loja física, a diferença é absurda. Só que tem um detalhe, a internet, o cara não está pagando aluguel de conta, o cara não está pagando funcionário. Tem estoque. Não tem estoque, ou seja, imposto quase zero, né? Então tem uma série de estrutura que às vezes não, que o comerciante ele precisa ter para poder atender. E outra coisa, vamos falando do equipamento, né, que o celular, né, que praticamente é uma peça íntima nossa. Sim. E aí você comprou pela internet, deu defeito, precisou, e aí? E aí? Liga pro cara, o cara nem te atende. Justamente. O cara nem te atende. É uma outra... E aí, e tal. Agora, quando você compra no comércio local, você fala, ô meu amigo, e aqui, como é que é, não vão fazer? Se for em rede, tem todo o processo. Agora, se for no seu amigo ali que tem aquela loja, ele vai resolver seu problema. Ele vai resolver seu problema. E aí tem... Eu não estou falando que a rede também não resolve. Não, mas sim. tem os critérios. Tem toda uma problemática. Exatamente, lá, que tem que seguir. Isso aí é. E aí, quando a gente fala dessa questão de geração de emprego e renda, para estar pulando no próximo tópico, eu penso que é importante você ter uma indústria próxima, é muito importante, muito válido, inclusive quando a implantação da fábrica da Placas veio aqui para perto, gerou muito emprego no início. Todo mundo vendeu. Uma expectativa muito boa, que eu ainda estou com essa expectativa, por mais que a pandemia veio para dar uma quebrada. Né? E aí tem um outro lado da corda, que eu ia falar e a gente acabou de falar de outra coisa, que é sobre a questão do microempreendedor, da agricultura familiar, né? Que é uma coisa que às vezes a gente fala pouco, agricultura familiar. Assim, eu não tenho tantos amigos do campo, não tenho tantos amigos do campo, mas tem algumas pessoas que eu conheço, né? E se você parar para conversar com essas pessoas, você vai ver que eles são uma parcela muito importante na questão de geração de emprego. Tanto a agricultura familiar quanto o microempreendedor. Igual, por exemplo, eu sou um microempreendedor, né? Aqui nós somos microempreendedores e volta e meia, a gente está gerando vínculo empregatício. Né? Por mais que seja temporário, por mais que às vezes a gente não consiga pagar o que o profissional que está trabalhando com a gente merece, né? Não é porque a gente não quer valorizar, mas às vezes a condição, a nossa realidade não nos permite. Mas eu acho que esses profissionais liberais, os autônomos, os microempreendedores, a agricultura familiar, tem que ter uma parcela de atenção diferenciada. Diferenciada, essa é a palavra. Assim como quando fala assim, vai implantar uma fábrica, aí todo mundo fala, vai implantar uma fábrica, um monte de emprego, não sei o que e tal e tal. Beleza, aí a fábrica vem, aí faz a Placas, né, veio, implantou, na primeira remessa empregou um monte de gente, depois terminou a implantação. Algumas funções tem que vir de fora, porque aí a gente já volta lá na educação. Eles vieram trazer a fábrica, mas eles não fizeram um estudo para ver se a região comportaria a questão da mão de obra. Não fomentou mão de obra.
não fomentou mão de obra. Eu acho que antes da fábrica vir ser instalada, acho que deveria ter tido esse estudo. Ah, beleza, vamos precisar de mecânico, de eletricista. Tem? Não tem. Então o que a gente pode fazer, nós como placas? Senai, Sebrae, diversas situações. O próprio Cine também, né? Então, assim, eu acho que deveria ter essa força-tarefa, né? E aí eu friso que a importância do microempreendedor, a importância da agricultura familiar dentro desse processo. Acho que é importante você ter uma indústria, óbvio que é importante, mas você fomentar o micro, porque quando o grande lá, ele sai de circulação, quem sustenta a economia é o micro. Na verdade, hoje, quem sustenta a economia a nível de Brasil é o microempreendedor. Exato. As grandes empresas, a maioria no pico de pandemia, parou. Quem continuou trabalhando? Foi a lanchonete da esquina, foi o delivery. Teve que contratar um motoboy. O camarada foi demitido, comprou a moto para fazer entrega. Olha como... Então, assim, eu acho que na maioria dos casos, esse empreendedor aí, ele está deixando em segundo plano. Ele só é lembrado naquele momento que não tem para onde correr. Eu vou lembrar do microempreendedor, aí o governo vai e lembra de dar um subsídio lá para ele segurar as contas. E por que não lembrou isso antes? Quando o microempreendedor estava passando um perrengue lá, de arrumar alguma forma de ajudar esse microempreendedor, entendeu? Então, se a gente for parar para desmiuçar isso aí, vamos ficar até amanhã. 12 horas de live. Vamos lá, continuando o emprego e renda, diante do cenário cada vez mais competitivo e a dificuldade de acesso da juventude ao mercado de trabalho, qual a dinâmica ou política pública você indica para que essa fatia da sociedade seja contemplada? Cara, essa pergunta aí, eu confesso que não foi eu que elaborei essa pergunta. Eu não tinha falado assim, pô, eles ensaiaram e tá aqui só não, por incrível que pareça, não foi. 30. E essa pergunta que ela é bem pertinente, inclusive parece que quem elaborou está convivendo comigo 24 horas no dia e não está, né? Eu tive um diálogo com a pessoa há uns 2 meses atrás, e a pessoa me perguntou assim, pô, Mark, mas o que você pensa aí se você não me conhecesse? Você está colocando aí como pré-candidato a vereador, se você não me conhecesse, você viesse pedir o meu apoio. Sim. E eu te perguntasse algo sobre emprego, o que você me falaria? E aí, assim, é igual como eu falei, na minha trajetória, eu falei da minha trajetória acadêmica, eu falei um pouco da minha trajetória profissional. Fui privilegiado também, aos 18 anos eu já trabalhava, carteira assinada, ganhando bem. Eu, graças a Deus, todos os empregos que eu tive, eu sempre fui bem remunerado, né? E aí, eu sou um cara que eu me coloco no lugar das pessoas. Não é todo mundo que tem ou que teve essa sorte de começar a trabalhar já de carteira assinada, numa boa empresa, né? E eu percebo aqui em Pedro Canário, que eu vou falar de Pedro Canário, mas isso serve para qualquer cidade do Brasil. Muitas das vezes se cobra experiência do profissional, só que não dá oportunidade para o profissional ter experiência. Ele quer algo maduro, mas ele não tem a mínima ideia ele não faz questão de plantar. Justamente. E aí quando você traz, aí a gente vai e volta, né? Geração de emprego, a gente está muito ligado com a educação. Quando você vai para o ensino regular, inclusive eu tive esse diálogo ontem, né? Quando você vai para o ensino regular, você vê que as escolas, esse é um ponto de vista de remarque, né? É o que eu enxergo. As escolas, elas não estão preparando o aluno para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho privado, vamos dizer assim. Estão preparando o aluno para a questão de passar um concurso público e tal. É o meu ponto de vista. Isso não é porque o professor é ruim, não. É o sistema, é esse. O sistema educacional é esse. Tem que seguir isso, tem que seguir. E aí, você pega um jovem de 18 anos, acabou, tá doido para trabalhar. Inclusive eu vivi isso recentemente com o meu irmão aqui, né? Meu irmão hoje está com 20 anos, mas com 18 anos, pô, doido para trabalhar e tal, e sem oportunidade, batia na porta, ninguém quer dar oportunidade. E o pior de tudo que ainda sem um rumo, sem um rumo, porque até então não viu ainda aquele nicho que acha interessante. Isso. E aí, querendo ou não, aí eu volto
e falo a questão de eu ter sido privilegiado. Eu fiz um curso em 2007 na área industrial, né, na Suzano, alguns até conhecem o formário e tal, e durante um ano eu estudava de manhã até a tarde lá, fazendo tipo como um curso profissionalizante, o nome do curso era assistente de produção e logística, e à noite eu fazia ensino regular aqui, ensino médio. Então, no meu último ano de ensino médio, eu mesclei os dois, o curso lá e aqui à noite. E lá eu já saí mais ou menos direcionado do que eu queria fazer. Né? Falei, pô, isso aqui é uma coisa que eu não vou me adaptar legal, isso aqui eu acho que vai dar pra mim, né? Então, já assim, saiu com o norte. Já saí com o norte. E a escola regular, muitas das vezes, ela não proporciona isso. Né? Ela não proporciona isso. E aí, quando a gente volta para essa questão de políticas públicas que sejam efetivas, porque você vai ouvir muita gente falando de política pública, mas uma política pública que seja efetiva e que funcione é outro departamento. Completamente diferente. Né? E aí, aí voltando no diálogo que eu tive com essa pessoa, ele me perguntou, eu falei, cara, se eu tivesse a oportunidade, uma coisa que eu tentaria incentivar, que isso aí independe de cargo eletivo, independe, é que o comerciante, ele traga essa ideia do jovem aprendiz para dentro do comércio dele. Primeiro, redução de custo, porque um jovem aprendiz ele é mais barato. Mais barato. Ele é bem mais barato. Né? Segundo, o governo ele dá subsídio para que você contrate o menor aprendiz. Certo. Tem o caminho, tem a parte burocrática, que eu não vou entrar em detalhes agora, né? Mas tem esse caminho para você ajudar a custear esse menor aprendiz. E terceiro, que você vai estar formando o profissional da forma que você quer, da forma que você acha que tem que ser. O que a sua empresa, o perfil que a sua empresa precisa. O perfil da empresa. Porque você pega um profissional que está lá com seus 30, 35 anos de idade, que é a minha faixa etária, e bota ele para trabalhar no seu comércio, esse profissional já vem com perfil. Ele já vem pronto. Ele já tem o perfil dele que não necessariamente, até pelo fato de boa parte das pequenas e médias empresas não ter aquele processo seletivo com psicólogo, às vezes ele coloca um cara que não é o perfil, que não se engaja legal com a empresa. É só no achismo. Só no achismo. Tipo assim, não, esse aqui vai ser legal. Um exemplo, venda. Não, esse rapaz que é um rapaz bonito, eu acho que vai vender legal. Sim. Talvez ele é até um bom vendedor, mas não para material de construção, talvez ele é um bom vendedor para roupa. E por não ter passado por esse filtro, não ter passado por essa triagem, você não encontra o profissional que engaja no seu comércio. Né? Duas frustrações. Justamente. É de um lado e de outro, na verdade. Duas né? frustrações. O cara que não, vou resolver meu problema aqui da minha empresa. E o outro, caramba, consegui um emprego. Fui demitido. Justamente. Então, eu acho que uma saída legal para essa questão aí, né, respondendo a pergunta, eu acho que seria uma maneira de incentivar, uma campanha de incentivo, essa seria a palavra, uma campanha de incentivo para incentivar o comerciante local a dar essa oportunidade ao jovem aprendiz, né? E também eu acho que seria o que a faculdade faz, que é muito interessante, aqui em São Mateus, né, vai sair o voltado para o petróleo? O porto. O porto, isso aí. E aí o que as faculdades já começam a disponibilizar os cursos para determinadas áreas. Eu acho que a gente pode pegar esse exemplo e também fomentar aqui. O que é o comércio absorve mais? Vendedores. Sim. Né? Calma aí, vamos fazer um curso aqui só para o pessoal ter uma noção de como é que é. Vamos chegar também tão cru, né? Sim. Mas, enfim, vamos lá. Agora mudando completamente de assunto, também um assunto muito pertinente, é sobre o esporte. E Marco, o esporte é uma via que contribui de forma direta na formação e transformação social. Pedro Canário é rico em diversas modalidades e atletas de alto rendimento rodam o Brasil, levando o nome da cidade. Infelizmente, a estrutura disponível não contempla a diversidade de modalidades praticadas em nosso território. Temos um vídeo. É o vídeo do nosso amigo, né? O Madison. Boa noite, galera. Quem tá falando aqui é o Madison, ex-atleta profissional de futebol. Eu queria, através desse vídeo, né, mencionar a importância do esporte como inclusão social. Eu que vim do interior, sou natural de Pedro Canário,
E eu sei a importância que o esporte tem na minha vida, né, onde me levou a muitos lugares que eu nunca imaginava conhecer. Trabalhei com atletas e treinadores que nunca imaginava que iria trabalhar. Então foi através de projetos sociais, na época na minha cidade, onde eu tive a oportunidade de me desenvolver, né, não só como atleta, mas como pessoa de bem, uma pessoa de caráter, de respeito, uma pessoa que começou a construir compromissos também no dia a dia. Então tudo isso eu devo ao esporte, a respeitar os meus colegas, os meus amigos, e graças a Deus onde eu pude passar, né, os clubes que eu joguei, eu deixei as portas abertas, né, pela minha educação, pela minha integridade e respeito para com o próximo. Então ressalvo aqui a importância que os projetos sociais resgata vidas, tira crianças do caminho que não é o correto. Então é de suma importância, da mesma forma que me ajudou muito, continua ajudando as crianças no dia de hoje. Então vai uma ressalva da importância que é o esporte no mundo atual, nessas crianças. Então fica aqui esse pequeno relato e queria deixar um abraço para todos vocês. Muito obrigado, Madison, né, que contribuiu aqui com a nossa live. E agora, sim, só lembrando que temos aqui o álcool, né? Todas as medidas de segurança, né? Exatamente. Daqui a pouco, enfim. A pergunta é o seguinte, Mark. O que você pensa sobre a criação de um Conselho Municipal de Esporte? Então, essa eu não vou mentir não, essa eu confesso que eu dei um direcionamento aí para quem ia elaborar as perguntas, né? Não essa falei aí tá exatamente isso. Essa aí tem uma pitada minha. Em 2017, né, nós fizemos, como instituição, indicação para o Legislativo, legal, sobre a questão da necessidade de se criar o Conselho Municipal de Esportes. Certo. Né? É uma bandeira que eu defendo demais, a bandeira do esporte. Eu acredito no esporte como um meio de qualidade de vida, como um meio de geração de valor. É uma via que contribui para a formação direta da formação e transformação social. Então, aí já resume tudo que é o esporte, o que o esporte representa para mim. Eu não sou aquele cara que o esporte é futebol, inclusive tem muita gente que não sabe, mas em Pedro Camargo nós temos mais de 10 modalidades de alto rendimento. Quando eu falo alto rendimento, são pessoas que competem a nível nacional. Profissional mesmo. Profissional. E o Madison tá aí. E inclusive o Madison mandou acho que ele foi também para fora do Brasil. Foi para fora do Brasil jogar. E ele fez a base dele no Fluminense. É um camarada assim que eu tenho uma admiração muito grande. É muito quisto ele. Inclusive, quando a gente fala de formação de caráter do cidadão, eu coloco a figura do Madison como exemplo. Né? Um camarada sensacional, um exemplo de ser humano. Acho que quem convive com ele sabe disso. E aí, cara, quando a gente traz essa questão da criação, da necessidade da criação do Conselho Municipal, e quem me acompanha sabe a minha militância pelo esporte, e a minha militância pelo esporte não é só pela modalidade do futebol, a minha militância pelo esporte é pelo esporte, é o jiu-jitsu, é o karatê, é o handball, é o vôlei, né? Dentro das minhas ações aí, quem me acompanha sabe que eu estou envolvido em todas essas modalidades. Fui praticante por um bom tempo do jiu-jitsu, pratiquei durante 5 anos, né? Consegui chegar até a graduação roxa aí. E engraçado que eu sou muito envolvido com futebol, mas eu não sei jogar bola. Você até hoje não fez o gol. Até hoje eu não fiz o gol no Jogo das Estrelas. Tem muita gente que acha que é de propósito eu perder o gol, mas não é. Eu sou muito ruim. Meu filho, você sabe, né? Que fizeram uma aposta que não remarque, tá proibido fazer gol em você. E na época eu joguei no gol e ganhei a caixa de bombom, cerveja. E ele não fez o gol em mim. Mas enfim, esse ano que passou, infelizmente, por algumas situações, a gente não conseguiu fazer o jogo, né? E o grande lance do jogo era, lógico, a diversão, encontrar os amigos, lá. Mas
naquele momento que, naquela partida em si, saiu uma picape lotada de alimentos. Eu acho que de todos os eventos assim que eu pude participar, que eu pude contribuir, inclusive eu não faço nada sozinho, né? Não faço sozinho, não tem como. Sempre eu tenho os meus parceiros, inclusive no jogo aí, o Maranhão é o cara que abraça muito comigo. E de todos os eventos que eu já pude participar, que eu já pude contribuir, eu acho que esse é o que eu tenho mais carinho, justamente por ter nascido assim, do nada. Cheguei um dia lá na rádio. E a grande repercussão que deu. Cheguei um dia lá na rádio, eu olhei pra Nayan e falei, pô, Nayan, vamos inventar uma moda. Vamos inventar uma moda, vamos fazer um jogo? Bora. Eu sei que chama os amigos, eu chamo os meus, cada um doa 2 kg de alimento, a gente faz um cestinho lá. Só que aí, você que acompanha, a gente sabe que quando a gente entra numa parada, a gente entra pra fazer algo diferente. Sim. E acabou tomando uma proporção que tomou, né? Conseguimos arrecadar. Estádio lotado. Estádio lotado. E, pô, foi muito legal, aí contamos com o apoio do Matos aí que veio para contribuir. Sempre abraça. Não, o Matos é fora de sério, né? E aí ele abraçou essa causa junto com a gente, trouxe Fabinho Capixaba, Rony Clay, tem o Marquinhos, que é um amigo nosso lá de Vitória, que é um cara que ajuda a gente demais. Então, assim, a minha militância, voltando para a questão do conselho, porque se a gente for falar de esporte aqui, vai ficar mais 12 horas de 12 horas. A questão do Conselho Municipal de Esporte, tem muita gente que não sabe para que serve um Conselho Municipal, né? Eu gostaria muito de poder contar uma hora, falar sobre o Conselho Municipal de Esporte com o Ronaldo, que passou por um momento complicado, mas graças a Deus já está, mandar um alô pro Ronaldo. Ronaldo desse ano. Isso, ele foi peça-chave nessa iniciativa nossa. Não só do Conselho Municipal, mas de todos os conselhos de Pedro Carvalho, ele sempre está participante ativo. E nessa do Conselho Municipal, quando a gente sugeriu para o Legislativo que fizesse essa indicação para o Executivo, ele foi peça fundamental, né? E eu não sei por que o Conselho Municipal de Esporte ele não foi levado adiante. Há um conflito de interesses sobre esse tema, né? E eu não vou mentir para você, é um assunto que eu parto para cima para brigar por ele, que eu acho que Pedro Canales precisa do Conselho Municipal de Esporte ativo. Aí se há a questão da discussão de lei orçamentária do município, né? Há essa questão de dotação, e tem muita coisa que é feita hoje na verba que seria para ser destinada para o esporte, que é remanejada porque não tem um conselho municipal. Que inclusive um dos motivos desse conselho municipal ele não existir hoje é justamente por esse conflito de interesse. Porque se você tem lá uma dotação de, vou chutar um valor, 100 mil reais, né? Você precisa, aí tá no esporte, 100 mil reais que é o que você pode gastar, não é o que você tem para gastar, é o que você pode gastar até 100 mil reais. Surgiu uma demanda de uma outra secretaria, normalmente a Secretaria de Cultura. Precisa remanejar de alguma secretaria a dotação. Você acha que vai sair de qual secretaria? É esporte. Se tivesse o Conselho Municipal, teria que haver um diálogo. Com certeza. Para isso aí. Opa, calma aí, que a banda não toca assim. Aí, eu vou falar que apesar de eu não ser um atleta, mas eu sou desportista. Não é porque o cara não é atleta que ele não é desportista. Eu sou desportista, eu acompanho, eu estou envolvido. Eu, como desportista, eu entendo que hoje a questão de esporte, o investimento em esporte Pedro Canário é irrisório comparado no que o esporte pode proporcionar. Que a gente pode ter em outra oportunidade de falar sobre isso. E devido a gente não ter o Conselho Municipal de Esporte ativo hoje, nem criado, aí tem todo esse percalço. Quando a gente fez essa sugestão para o Legislativo, gostaria até de frisar aqui, a gente sugeriu isso para o vereador Denis, né? E ele foi lá, fizemos isso através da Liga, que é uma instituição que nós temos aqui, que promovia, né, eventos esportivos, e não promoveu mais, algumas pessoas sabem por que não está promovendo, mas enfim. E aí a gente fez essa sugestão para o vereador Denis. O vereador Denis, não foi só a sugestão de vai lá, Denis, cria, indica. Eu pensei nisso. Não, fizemos a minuta, entregamos bonitinho na mão dele. Ele foi lá, ele foi lá, protocolou na prefeitura lá, solicitando o executivo que fizesse
a criação do Conselho Municipal, só que infelizmente, por qualquer que seja o motivo, não andou, né? E aí, inclusive, eu gostaria de deixar aí, né, o direito até de resposta do vereador Denis, que ele pudesse se posicionar, porque isso é um clamor popular do desportista. Por que o Conselho Municipal de Esporte até agora não foi colocado para frente? Sim. Porque já teve outros conselhos municipais que foram criados depois, né, já foi tramitado depois do Conselho Municipal de Esporte e já está em atividade. E por que o Conselho Municipal de Esporte não está ainda? Então, é uma pergunta que eu deixo aí para o Legislativo, direcionado inclusive para o Denis, né? Isso aqui, pessoal, não estou julgando, não. Eu querendo que ele se posicione, porque é interessante para o desportista, é interessante para a comunidade. E eu queria que ele se posicionasse, né, sobre essa questão aí, e falasse por que ainda está parado, né? Metisse sua notazinha lá, está parado por causa disso, está faltando isso, porque emperrou nisso. Porque nós que somos militantes, nós vamos tentar sentar e dialogar. O quê? É a gente? O que está faltando? É problema aqui do desportista? É o prefeito que não está querendo? A gente precisa saber. Né? A gente precisa saber. Hoje, pelo fato de nós não termos um representante legítimo do esporte na Câmara Municipal, a gente tem essa dificuldade, né? Infelizmente a gente não tem. Tem um ou outro que passeia lá pelos eventos esportivos. Agora, um representante legítimo dos esportistas a gente não tem, né? E aí, enfim, eu acho que o Conselho Municipal de Esporte é extremamente importante e nós precisamos fazer com que esse Conselho Municipal ele esteja ativo, para a gente poder reivindicar, para a gente poder sugerir, para abrir esse diálogo, né, da comunidade esportista e do legislativo e executivo. Certo. Pronto. Olha, ainda em esporte, no seu ponto de vista, qual ou quais as modalidades que têm trazido mais retorno para o município? Cara, é complicadinha essa aí. Essa pergunta é complicada e eu posso correr o risco de acabar esquecendo de alguém. De esquecer de alguém ou alguém se sentir ofendido, né? De eu falar uma modalidade e esquecer de falar de outra. Isso. Mas assim, se eu falar de uma maneira geral, acho que toda modalidade ela é importante para a formação do caráter, igual a gente já falou lá atrás. Tem algumas modalidades que acabam se destacando até pelo apreço popular, igual, por exemplo, hoje qual é a modalidade que a cidade abraça quando ela acontece? É o beach soccer. A gente é bicampeão estadual de beach soccer, querendo ou não, isso traz um peso, traz uma responsabilidade. Sim. Eu tive o prazer de acompanhar as últimas 4 edições de Pedro Canário jogando estadual. Vi Pedro Canário sendo campeão em 2015. É uma sensação assim totalmente diferente, porque foi campeão em 2009, eu não estava, eu não acompanhava ainda. 2015 foi campeão novamente. E para quem mora em Pedro Canário sabe que Pedro Canário sempre teve aquele rótulo de tipo cidade violenta, só aparece na TV, só aparece na TV coisa ruim. E aí quando você vai para a TV a nível estadual e aparece numa coisa boa, eu acho que só esporte pode proporcionar isso aí. Sem firmeza, bicampeão. Não foi lá assim de qualquer forma. E para quem acompanha o beach soccer, né, a nível nacional, agora não, nos últimos 2 ou 3 campeonatos estaduais aqui no Espírito Santo, deu uma caída por problemas políticos. É isso aí que eu ia comentar mesmo. Porque, no caso, quando você ganha, a tendência é cada vez mais, no caso, aumentar o nível. Isso. E a gente não ganhou, você vê, 2009 para chegar de novo em 2015. E aí o que acontece? Eu lembro que em 2015 a gente foi disputar estadual, e aí você ter André Bigode do seu lado, você ter Datinha, você ter Mão, os caras assim, andando. Isso que eu tô falando, talvez pra quem não acompanha o só, pra quem não gosta de futebol, não tem noção do que eu tô falando. Eu só lembro de Mão. Mas pra quem acompanha, pra quem gosta, os caras são ícones, né? Nível nacional. Bruno Marias, Bruno Xavier, e aí você pegar e ver o cara falar bem assim, pô, se tem uma cidade que é respeitada do interior que é Pedro Canário. Olha só. Pô, é uma satisfação, cara. E assim, eu sou desportista, eu gosto do esporte. Hoje eu tenho um time de futsal na cidade. E eu sempre falo pros meninos que jogam com a gente lá, não importa a camisa que você tá vestindo,
a gente tem os times tradicionais, Sim, né? sim. Águia, Canal e outros demais, né? Quando a gente fala do futebol aqui, a gente sempre lembra Águia e Canal, né? Sim. E os mais antigos que hoje não existem mais, mas na atualidade é Águia e Canal. Só que eu sempre lembro, independente da camisa que você for vestir, lembre-se que você está representando o Pedro Canário. Principalmente. Eu quando eu levo o time para jogar fora, eu faço questão que eles levem a bandeira de Pedro Canário e entrem com a bandeira de Pedro Canário para o pessoal ver que Pedro Canário tem coisa boa. Sim, sim. Nós fomos um tempo atrás jogar um campeonato lá em... E também para falar, ó, essa turma aí? Não, agora não precisa mais perguntar o que é a bandeirona. Pedro Canário. Nós fomos jogar um campeonato lá em São Gabriel da Palha. Obrigado aí, produção. Fomos jogar um campeonato lá em São Gabriel da Palha e foi um campeonato assim, bem atípico, né? Chegamos para jogar, todos os jogos nós ganhamos de goleada e no final, que levantamos um troféu, etc, e tal, ficava. Da onde que é essa galera aí? Pedro Canário. Esqueceram qual era o nome do time que tava jogando. Ah, não, os meninos Pedro Canário lá. Pra nem saber que Pedro Canário tinha bola, tinha jogador. Então, assim, cara, pra mim é gratificante. E aí, quando a gente traz esse discurso aí pra qual modalidade é importante, pra qual modalidade tem que ser evidenciado, qual que traz mais retorno, eu acho que o esporte, ele traz retorno, né? Eu ouço muita gente falando bem assim comigo, né? Os críticos do futebol de Pedro Canário falam assim, Rimac não entende nada de bola. Eu ouço muito falar assim. Outros falam assim, Rimac, sai fora disso, só traz gasto. Eu ouço muita gente falando isso aí. Só que quando uma mãe, uma tia, um parente de um atleta que joga comigo vira para mim e fala, Rimac, não sei o que você está fazendo, mas continua. Toda essa fala aí pra mim cai por terra. Não, cara, acabou. Porque quando, igual por exemplo, eu tenho depoimento aqui que eu tirei print e guardo, não é pra mostrar pra ninguém, é pra mim ter pra mim. Sim. Como realização pessoal. De um parente de um atleta meu fala assim, Mark, pô, depois que fulano tá jogando no time, cara, o comportamento dele em casa mudou. Eu tenho relatos de professores, entendeu? Então pra mim isso é gratificante. Aí às vezes quando o cara chega pra mim e fala, rapaz, Marcos, só dá gasto, realmente, gasto, não é pouco. Inclusive o Roger, ele entrou aí e deu um salve aí, né? Roger é um cara que é parceiraço da Mais Sorriso, manda um abraço aí pro Roger, pra toda a galera. Pra toda a galera da Mais Sorriso aí, que é patrocinador master aí do Texas, né? E assim, um cara que acredita demais, igual a gente falou lá atrás, já sempre jogar lá no jogo da Silva. É isso, sempre bate aquele futebol, sempre ajuda a gente. Tá, é igual eu, joga um dia e fica um mês sofrendo de dor. Desse modelo. E aí, gasta, não é pouco. E graças a Deus eu tenho tido parceiros que têm entendido a minha linha de raciocínio, né? E aí quando eu vejo algumas pessoas falando, que Rimac não tem nada de bola, onde que Rimac jogou bola? Rimac só dá gasto, para ele gastar dinheiro com isso. E aí quando eu vejo que eu tô tendo esse retorno da família, eu tô tendo esse retorno do professor, né? Os próprios patrocinadores. Os patrocinadores, igual eu lembro uma situação engraçada que tá dentro dessa questão que a gente tá falando, no campeonato municipal, no segundo jogo, a gente perdendo no jogo 2-0, todo mundo zoando a gente, que esse time aí tem os meninos, é uma mídiazinha, né? Sim. E a gente perdendo de 2-0 por um time que foi formado ali em cima da hora, né? E a gente treinando direto e tipo assim, time bom, time que tá treinando também perde, pô. Claro. Né? E aí a gente sendo criticado, aí eu virei pra um cara que tava no meu humor, gritando, eu falei, rapaz, nós estamos treinando justamente pra esse momento. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos virar o jogo, nós vamos ganhar. Aí eu chamei 2 atletas meus lá e falei assim, nós vamos ganhar o jogo, nós estamos treinando pra isso. Fomos lá, viramos o jogo e ganhamos. A torcida se envolveu, porque foi um jogo muito bom, inclusive foi até contra a galera do Favela, que todos são amigos meus, né? Sim. Que é uma outra vertente que o Pedro Canário tem. Lá dentro da quadra, os caras se matam, se pegam, chega lá fora todo mundo amigo. Isso é muito importante. Na verdade, não tem nenhum relato de briga, não. Lá dentro os caras se porretam mesmo. Tem hora que eu fico com dó das canelas deles. Só que chega lá fora, todo mundo toma cerveja, bate papo, conversa, brinca. Te deu caneta. Né? Te deu caneta, uma resenha. E aí, na hora que acabou o jogo, aí tipo assim, foi massa que na hora que acabou o jogo eu entrei dentro da quadra, chamei os atletas e falei assim, pra ganhar da gente, o cara tem que merecer pra ganhar da gente. Porque a gente tá treinando, a gente tá fazendo por onde. Sim. E fiz esse bate-papo dentro da quadra, assim, tá todo mundo falou da pele, assim, foi uma virada e tal. Quando eu cheguei lá fora, um patrocinador desceu da arquibancada, não vou nem citar o nome dele, porque talvez ele não vai gostar, né? Mas desceu da arquibancada
pegou um dinheiro e falou, toma aqui, Marcos, compra um refrigerante aí pros meninos. Eu não pedi. Apesar de ele contribuir sempre com a gente, mas eu não pedi, foi uma coisa espontânea dele. Sim. E aí quando eu vejo esse tipo de situação, podem falar o que quiser, porque eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Eu acho que a forma como a gente se coloca, né? E aí a gente volta para a questão, qual modalidade que mais dá retorno? Eu acho que o esporte em si, a gente tem, tem Buru, que foi campeão várias vezes, estadual, brasileiro. Dentro do know-how dele, ele tem atleta, campeão estadual, campeão regional, campeão brasileiro no karatê. A gente vai lá só te cortando rapidinho, a gente vai lá pro jiu-jitsu, a gente tem campeão sul-americano. Tem muita gente que não tem noção do que é o cara ser campeão sul-americano, cara. E a gente tem campeão sul-americano, inclusive destacar aqui o trabalho do Léo, né? Que é o nosso primeiro faixa preta. E quem começou lá atrás no jiu-jitsu sabe qual é a dificuldade. Esse cara vem remando contra todo mundo. Tudo e todos. Precário, estrutura precária. Foi lá devagarzinho, montou a academia dele, tem os alunos dele, virou faixa preta, levou a molecada pra competir fora. Tinha menino que nunca tinha passado da ponte, os caras foram em Betim, Minas Gerais, disputar um campeonato, que foi sul-americano, que foi disputado em Betim. Trouxe um resultado totalmente positivo. E aí a gente tem essa galera do ciclismo aí agora que tá, botando, como eles falam, botando pra morrer catraca. Então assim, Pedro Canário, pô, é muito rico, velho, no esporte, é muito rico. E assim, eu falo com propriedade porque eu vivencio. Eu não tô falando aqui porque eu só gosto, é porque eu vivencio. Eu tô ali, apesar de não ser um praticante, mas eu tô sempre envolvido em atividades esportivas. Eu tenho amigos que são atletas, igual por exemplo, tem um Max aí, que é ex-atleta profissional, ele traz a experiência dele para contribuir. E eu acho que eu não seria covarde se eu apontasse uma ou outra modalidade. Eu acho que o esporte como um todo, ele vem para somar, ele vem para... Você viu, a gente citou 2 nomes aqui de esportes, digamos assim, não tão populares, de massa. Exatamente. É exatamente isso aí. E olha o tanto que essa turma aí já trouxe, né, vou colocar prêmios, trouxe medalhas, troféus, enfim. Bom, vamos lá então. Agradecimentos, né, rapaz? E vai chegar ao fim, né? Dura pouco. Então, a nossa equipe aqui, Samuca, Negrito, e então eu quero salientar aqui, muito obrigado pelo convite, cara. Que isso, cara. Eu que agradeço aí a muito parceria. Muito obrigado pelo convite aí, ele tava, né, bacana demais. Toca aqui, lembrando que a gente tomou todos os cuidados, né, completamente, para poder estar transmitindo essa live aí. Eu acho que momentos como esse são extremamente relevantes e eu penso que eu quero trazer a comunidade para o diálogo. Certo. Né? Algumas pessoas estão acompanhando a live aí, o Roger comentou, o Madison entrou aí também, né? Tem o Luciano aí. O Luciano está sempre atento aí, sempre assistindo a gente. Mandar um salve aí para toda essa galera que tem me acompanhado nas redes sociais. E o objetivo aqui é esse, o objetivo aqui é trazer pro diálogo, pro embate. Porque, compartilhar, assim, né, cara? Compartilhar, eu acho que a partir do momento que você dialoga, que você entende a realidade, e aí eu friso mais uma vez uma coisa que sim, me chamou muita atenção na live que eu fiz com os alunos. Uma aluna virar e falar assim, pô, meus pais preferem que eu estude ao invés que eu trabalhe ao invés de estudar. E aí a gente fortalece que a gente está no mesmo mar, todo mundo está numa pandemia, vendo a pandemia, mas não está no mesmo bar. Aí quem mora lá na zona rural já está com essa dificuldade de transporte, já está com essa dificuldade de tecnologia, que é o que a gente falou, que a gente abordou. E aí quando você chega e ouve o aluno falar isso aí, assim, eu acho que a minha forma de ver as coisas mudou totalmente. Não é só a educação não, emprego, renda, esporte, educação, mas infraestrutura. Acaba refletindo em tudo. Refletindo, a gente traz uma reflexão. Eu acho que nós que somos formadores de opinião, a gente precisa trazer, né, esse diálogo. E aí o esporte, tem muita gente que me associa, né, o esporte. E eu particularmente, eu acredito demais nessa bandeira. Pedro Canário é um celeiro de talento. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Um celeiro de talento. E todos os pais que eu conheço, que têm os filhos que são desportistas,
eles fazem um único apelo, que o poder público ele valorize mais, essa questão do esporte, né? A questão de o subsídio, porque o atleta ele vai para competição, que ele participa, sim, né? sem sombra de Porque dúvida. não é barato. Tem gente que acha que praticar esporte é barato. Não, aquele esporte ali pro lazer, beleza, você bota um tênisinho e vai ali dar uma corrida e tal. Agora aquele esporte a nível de competição não é barato, tudo é caro. Não, e outra coisa, o local para você fazer o treino, enfim. São N tipos de estrutura que cada modalidade tem. E aí eu tenho conversado muito, né, com os pais, inclusive eu estava conversando com um amigo meu, que a filha dele luta karatê, né, é desportista do karatê, e ele sempre falando comigo, Mark, eu sempre tive essa dificuldade de minha filha ter uma dificuldade de transporte para poder lutar, né? E assim, eu falei com ele, cara, nós precisamos unir forças. Sim. A gente precisa unir pais, os simpatizantes do esporte, porque sozinho é complicado. E aí tá, uma outra coisa antes que eu me esqueça, o município recebeu uma van exclusiva para o esporte. Foi mesmo? Foi, recebeu uma van exclusiva para o esporte. Eu confesso que eu não procurei saber onde é que anda essa van, né? Se alguém aí que estiver assistindo a gente puder falar, não sei onde é que anda essa van, mas eu gostaria de trazer esse questionamento para onde que anda, se ela está realmente sendo usada para o esporte. Engraçado, quando eu jogava bola, a gente tinha um ônibus. Para levar a gente. E agora foi diminuindo. E agora parece que a van sumiu, né? Sim. Então assim, tomara que estejam fazendo bom uso. O questionamento aqui, na verdade, a gente não está acusando, né? A gente não quer acusar ninguém. Eu acho que a gente tem que... a van tá o quê? Tá na Secretaria de Saúde. Precisou ser remanejada para a saúde, ótimo. Sim, o importante é estar sendo usado pela comunidade. Exatamente. Só que dentro desse programa de renovação de frota que a gente ouve falar muito, exato, será que realmente tem necessidade de você pegar o único veículo que é para e colocar em outro secretário? Isso é porque realmente há essa necessidade? Então esse é o questionamento que eu trago, né? E aí, olhando aqui os comentários aqui, o Júnior até coloca assim que tem aqui campeonato estadual, futebol de campo, né? E Copa Espírito Santo, que é o Clive, que é um outro atleta que tem se destacado aí, aqui de Pecará. Na verdade, se a gente for pegar assim, atletas de futebol de campo, a gente tem uma remessa aí, uma molecada top, que tem futuro, que às vezes até por falta de investimento, até por falta de apoio do poder público, eles deixam de fazer teste fora, né? Deixam de tentar, porque é o sonho de boa parte do menino brasileiro é ser de futebol. Sim. E aí, pra gente já ir pros agradecimentos finais aí, eu gostaria de frisar aqui, agradecer o trabalho do técnico do Texas, né, que é o time ao qual a gente trabalha, que é o Maurílio. Que está na frente do time e assim, é muito criticado. Todo mundo corneta ele quando ele está na quadra, só que o trabalho que ele faz, eu sou o primeiro a defender. Porque você está lá de fora, lá na arquibancada, falando que o técnico é burro, que o técnico não sabe mexer no time, que o técnico é isso, que é aquilo, é muito bom e é muito fácil. Que eu, quando eu estou lá na arquibancada, eu também xingo o técnico, xingo a arbitragem, xingo todo mundo, jogador. Só que quando você está no bastidor e vê o trabalho do cara, vê a dedicação, vê o empenho, vê a disponibilidade que ele tem... E outra coisa, você está trabalhando com várias emoções. Sim. Que traz uma carga de casa. E como é que é a cabeça de... Justamente. Então assim, eu sou um defensor do Maurílio nesse sentido. Eu acho que ele tem sido uma peça fundamental aí no esporte canariense. Talvez um ou outro não reconhece isso, mas eu reconheço, né? E aí eu gostaria de deixar meu agradecimento aqui. E um outro cara que eu gostaria de frisar é o trabalho do Meladinha. Meladinha? Você conhece o Meladinha? É porque você não é do meio do futebol aqui, mas Meladinha é um camarada que eu conheci
há pouco tempo, só com um cara que eu virei fã pela forma com que ele trabalha. Tipo, estrutura mínima, apoio nenhum. Que trabalha com os meninos, com as crianças? Lá no Canarinho. Sim, Estrutura mínima, apoio quase zero. Um senhorzinho, não é? Na verdade, assim, ele não é idoso, não. Ele é na nossa faixa etária, mais ou menos, né? Porque ele parece que ele é mais velho, mas ele é novo. E assim, a forma com que ele faz, a forma com que ele se disponibiliza a trabalhar com as crianças, o respeito que as crianças têm por ele, eu acho que isso aí tem que ser evidenciado, eu acho que tem que despertar a atenção do poder público para se criar estratégia, para se criar políticas que abracem esse tipo de cidadão. Sim, que está contribuindo, porque ele está lá e não está ganhando nada. Muito pelo contrário, ele só gasta. Só gasta. E às vezes ele é passado despercebido. Ele só é lembrado no período de eleição, né? Só é lembrado nesse período que, não, eu preciso do cara lá para... Pô, rapaz, esse cara aqui... Então acho que eu gostaria de frisar aqui, mandar um abraço aí pro Melada, que tem feito, levou o menino para fazer teste no esporte, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro. Caramba. Às vezes ninguém nem tá sabendo, né? Mas ele tá lá fazendo o trabalhozinho dele, e inclusive ele disputou, para você ver, ele foi para a Vitória disputar a Copa Zico, que é uma Copa extremamente importante de futsal aqui no estado. Ele levou o time, foi vice-campeão. Vice-campeão. Lá dentro de Vitória. Lá dentro de Vitória, escuta. Como São Mateus, ele foi como São Mateus, Associação Atlética São Mateus. Sabe quantos atletas tinha em São Mateus? O resto era tudo de pé de canais. Só levou a bandeira. E aí assim, aí fica a pergunta, até quando que as vontades individuais, os anseios individuais, eles vão sobrepor o anseio coletivo da comunidade? Né? Até quando nós vamos ter que deixar de abrir mão desse anseio coletivo por uma vaidade política? E aí é uma pergunta que eu deixo, e aí quem que ouvir vai saber para quem que é. Né? Mas é isso aí, agradecer todo mundo que acompanha a gente até agora, minha equipe maravilhosa que está ali nos orientando. Exatamente. Né? Devidamente com máscara. Devidamente com máscaras. Quem seria a Rimark se não fosse essa galera que está por trás de mim, que às vezes as pessoas me veem, né, falando, conversando, acham que a Rimark mas não é. Tem toda uma galera que está por trás aqui, dialogando, conversando, no esporte, na educação, na geração de emprego e renda. Porque o camarada não vai deter conhecimento em todas as áreas. Não. E eu tenho trazido esse diálogo para perto de mim, e graças a Deus é mais uma coisa que eu sou privilegiado de ter pessoas de alto gabarito intelectual, e eu falo intelectual, não é nem só questão de inteligência, são pessoas que têm disponibilidade de dialogar com o coletivo. Principalmente. Entendeu? Porque às vezes você pode ser o cara dotado de conhecimento, mas se você não tiver disponibilidade para estar contribuindo com a sociedade, para que serve o seu conhecimento? Igual, por exemplo, o pessoal que está aqui, hoje, trabalhando nessa live aqui, que nós fizemos uma estrutura tipo Rede Globo, entendeu? Top de linha. Câmeras de 50 mil reais. 50 mil reais, né? Altas tecnologias. E a galera está aqui se disponibilizando um tempo para acreditar em um projeto, né? Sem aquele... Apostando numa ideia. Então, eu sou privilegiado, reafirmo a minha pré-candidatura a vereador por Pedro Canário. Eu sei que eu posso contribuir para o município. Eu já tenho contribuído, na verdade, né, nas organizações que são extra questão política, independente. Quem me conhece vai pensar, é porque ele é pré-candidato. Quem não me conhece, mas quem me conhece sabe que é independente. Né? E eu vou seguir trabalhando dessa forma aí até o dia que eu morrer. Aprendi isso com meu pai. É um legado que eu trago. Esse bordão aí, ele vai ser eterno. Eu aprendi com ele. É um legado que ele deixou que eu quero passar para os meus filhos. E minha última fala: eu quero ser lembrado no nome de escola, né, no nome de hospital. Esse é o legado que eu quero deixar. Meu neto estudar na escola que tenha meu nome, depois que eu morrer. Esse é o legado que eu quero deixar. Eu não quero deixar aquele legado de matérias infundadas em jornais, de que o cara fez isso de errado, fez aquilo. Né? Não sou perfeito, é óbvio, tenho minhas dificuldades aí. Trabalho todo dia constantemente para melhorar, né? Inclusive as pessoas que estão ao meu redor me orientam demais sobre isso, me ajudam demais. Se eu fosse nomear todas as pessoas que estão em volta de mim aí, me ajudando aí, vocês iam ver que é só gente bacana. Não vou falar nome para não eu não vou falar o nome de
todo mundo, porque senão eu posso correr o risco de esquecer alguém. E agradecer a algumas pessoas que contribuíram, né, para que essa live acontecesse. O William, que doou o microfone para nós, que às vezes parece um gesto simples, né? Mas, pô, o cara vem, doa um equipamento que talvez é para ele trabalhar lá, né? Sim. E aí a gente doou. O Samuca, que fez toda a parafernália aqui para que a live acontecesse. Por ser a primeira live que eu tô fazendo nesse formato presencial, um ou outro deslize, mas é normal, né? Eu tô acostumado a fazer ao vivo, né? Aqui é uma live literalmente ao vivo, né? E aí se o Faustão tem lá seus negócios, né? Quem dirá nós? Quem sabe faz ao vivo. Ó, louco, meu. Essa fera aqui, tanto no pessoal quanto no profissional. Louco. Então, assim, agradecer toda essa galera aí que contribuiu, quem montou o roteiro da live, né? Agradecer meu amigo Carlos Magno que contribuiu com o roteiro. Nosso jornalista, o cara que está acompanhando a gente nessa caminhada, né? Enfim, Samuca que está presente, Negritinho que tá ali, só vidrado, que é a peça fundamental no nosso projeto. Já virou de sua família, né, cara? Minha família que eu não posso esquecer, né? E a Gugu por ter se disponibilizado aí de vir contribuir com a gente. Nunca a gente sabe que é caro, né? Caro, e tá na geladeira. Tá na geladeira. Enfim, esses agradecimentos aí. E preparar para a próxima live, na verdade, deixa eu só falar rapidamente sobre a próxima live. Quinta-feira que vem, geração de emprego e renda no período de pandemia, empreendedorismo. Vou ter um bate-papo top com a galera da Express Proteção Veicular, beleza? E depois no decorrer eu vou falar das minhas redes sociais aí. Quem não me segue ainda, Rimarco Teixeira no Instagram, no YouTube também, no meu canal, Facebook, né? Na verdade, qualquer rede social que você entrar lá, eu vou estar lá. Eu tô lá. Tem algumas que eu nem uso, mas eu tô lá. É isso aí. Então, esse foi o nosso lançamento da pré-candidatura de Rimarco Teixeira. Esse camarada aqui fora de série que tem muito a contribuir. Então, a gente vai se ver daqui a alguns dias, meses, mas enfim. Rimarco Teixeira, nosso pré-candidato a vereador por Pedro Canário. Eu acredito em uma política social capaz de transformar a sociedade.